diálogo do nosso projeto de extensão Café Queer com o nosso convidado. Olá a todos, meu nome é Gabriel, sou muito grato por estar aqui hoje, muito obrigado, Lohane, por essa oportunidade. Acredito ser um projeto de extrema importância para nós todos hoje e sou muito grato ao projeto, aos idealizadores e à oportunidade que a Lohane me deu. Fala um pouquinho pra gente da sua formação. Bom, eu sou formado em Sistemas de Informação pelo Unipam, sou de Patos de Minas. Eu vim para Uberlândia com o objetivo de fazer o mestrado, finalizei o mestrado em 2019 e já emendei o doutorado. Minha área de pesquisa está sendo agora na engenharia elétrica, com ênfase em computação gráfica. E nós trabalhamos com realidade virtual, realidade aumentada, né? E essa área, né, tem uma certa dificuldade, né, por essas questões que nós vamos inclusive comentar sobre. Então, no nosso diálogo eu me inscrevo enquanto aprendiz, mulher preta, hétero, pedagoga, psicopedagoga, pós-graduanda em linguística pela PPGE, UFO, e agora, para nortear um pouquinho aqui, impulsionar o nosso diálogo, eu vou ler uma notícia de um caso que ocorreu essa semana no sul do Brasil. Um grupo de cientistas, mulheres e LGBTQIA+, da Universidade Federal de Santa Catarina, denunciou na instituição e divulgou nota de repúdio ao comentário que teria sido feito por um doutorando do curso do programa de pós-graduação em Química em uma sala de aula da universidade. Segundo o relato das pesquisadoras, o aluno teria afirmado a um grupo de pessoas que problemas estariam ocorrendo no espaço da instituição porque o laboratório está cheio de mulheres e bichinhas e que, quando só tinha homens, isso não acontecia. Isso já me dói bastante quando a gente ouve isso, né? Principalmente num ambiente acadêmico, né? Isso é muito grave a gente ouvir isso, porque nada mais é que a repressão interna de uma pessoa dessa forma, né? Que ela se expressou, onde eu posso até citar como exemplo que não se difere, né, aos recentes ataques né, aos recentes terremotos que estão acontecendo na Turquia, onde o rabino de lá se expressou, né, criminalmente, porque isso é crime, inclusive, né, dizendo que a causa dos terremotos foram as pessoas LGBT, foi o crescente aumento, né, dos casos, ele se referiu a casos, né, LGBT, casos gay, de casamentos gay, que estão acontecendo lá. Então, eu quis trazer também esse paralelo porque são coisas do mesmo estilo, né, da mesma linha de raciocínio, vamos dizer assim. Então, hoje, principalmente no âmbito acadêmico, nós temos uma certa competição, um certo machismo estrutural, onde eu posso dizer com pensamentos enjaulados, com pensamentos reprimidos. Tem uma coisa que eu gosto de trazer também, que é a palavra recalque, porque isso não deixa de ser um recalque. foi criado na psicanálise, por Freud, inclusive, onde a palavra recalque, naquela época, poderia se expressar como um raciocínio enjaulado, um raciocínio internalizado que a pessoa não conseguia trazer à frente, não conseguia expressar no âmbito externo, né, dessa forma. E como ela não conseguia, como ela vinha, né, por décadas, desde a infância, desde uma criação, do modo como ela foi criada, ela não consegue extrair isso dela, não consegue expor isso dela, ela começa a culpar outras pessoas, começa a espelhar esses sentimentos reprimidos em outras pessoas. Então, isso principalmente acontece hierarquicamente, quando
por exemplo, um doutorando, né? Poderia ter sido um professor, poderia ter sido altos cargos, poderia ter sido um presidente, poderia ter sido esse rabino também que eu trouxe aqui. Quando eles percebem que não conseguem controlar a sociedade da forma como eles foram controlados, da forma como eles foram criados, né, eles partem do pressuposto que qualquer deslize, qualquer atitude que não é do agrado deles, que não é da formação deles, já vai culpar por outras questões. Então, trazendo para o âmbito, né, LGBTQIA+, hoje, né, nós podemos trazer que nós gays, na verdade eu não me introduzi também como homem cis gay, ao qual eu me identifico, nós temos que provar para a sociedade, temos assim, muitas aspas no temos, que provar para a sociedade que nós conseguimos algo a mais, porque qualquer deslize que a gente tem, nós vamos ser culpados por algo que não é nosso. Então isso é muito grave e essa questão precisa urgentemente ser debatida, porque a liberdade machuca, a liberdade dói àqueles que não têm, àqueles que estão presos em jaulas criadas por eles mesmos, que é o caso dessa pessoa que se referiu a esse comentário. Como ele não conseguiu se expor, não conseguiu controlar a situação, ele vai culpar a primeira coisa que ele acha errado, relacionamentos homoafetivos. Então, mulherzinhas, entre aspas, como ele citou, e gays são como foi a palavra que ele... Porque o laboratório está cheio de mulheres e bichinhas. Mulheres e bichinhas. Então, ele traz, inclusive, no diminutivo. Então, são dois erros gravíssimos. Ainda trazer no diminutivo, onde qualquer situação vai ser relacionada, qualquer situação de fragilidade vai ser relacionada a mulheres e bichinhas. Então, qualquer coisa que foge da heteronormatividade do laboratório, ele vai culpar ao pequeno deslize que essas pessoas cometeram, muitas aspas, porque isso, inclusive, foi considerado crime, né, eu acredito que teve uma punição necessária para essa pessoa, né. Se tudo que foge dessa normatização, né, binária, né, então quando ele coloca nesse diminutivo, e como você disse, né, ele traz no diminutivo, que se referindo também, né, a mulheres e aos gays, ele coloca também, ele enquadra nessa marginalização que você trouxe, histórica, né, desses corpos que se inscrevem, que são posicionados, né, numa comunidade que não é aceita porque não segue as regras e as normas sociais, né? E realmente, nossa, eu nem imagino, né? Eu não imagino o tamanho da dor que isso causa. Imagino enquanto mulher, né? Que é um desafio também quebrar essas discursividades que nos atravessam todos os dias e tentam tirar a legitimidade do que nós somos, da nossa autenticidade, da nossa liberdade. Isso. Que você trouxe de escolha. Gabriel, você faz parte de um laboratório também, né? Na pós-graduação, enquanto doutorando. Você já viveu alguma situação semelhante? Bom, no laboratório, eu tô na UFO já tem quase 7 anos, então eu já presenciei várias coisas, várias situações que que a expressão que eu posso, que me vem na cabeça agora é de nojo, de certos professores, de atitudes que eles tomam, inclusive eu vou citar o programa na engenharia elétrica, claro, e isso vem de diversos fatores, né, que estão enraizados no programa, na faculdade, inclusive na UFO. Lá no laboratório, né, eu estou no laboratório de computação gráfica, nós temos uma cultura histórica primeiro que o laboratório é ligado à engenharia elétrica. A engenharia elétrica, historicamente, tem mais homens. Então, como mais homens se inscrevem para o programa,
né? Isso acontece também na engenharia da computação, na ciência da computação. Então isso vem, inclusive, de coisas passadas, onde eu posso dizer que havia um feudo, digamos assim, um feudo, onde homens se qualificavam mais, ou seja, eram mais aceitos, porque não tinham a eles atribuídos as tarefas que uma mulher normalmente na época tinha. Então uma mulher deveria ficar na cozinha, deveria ter as suas habilidades, né, domésticas, então tinha esse grave apelo. E, inclusive, isso não tem a ver muito também, não posso ficar somente nesse âmbito, porque historicamente, né, mulheres eram taxadas de bruxas, só porque eram cientistas. Então nós sabemos que a matemática, a química, a física foram criadas e foram difundidas por mulheres. Bom, eu quis trazer todo esse cenário, toda essa bagagem para ter essa continuidade. Então, no laboratório, como temos então historicamente essa opressão histórica, onde mais homens vão se candidatar e mais homens vão ter essa predisponibilidade, né, de estar lá para a área das exatas, né? O que é uma tremenda mentira, porque nunca podemos julgar, né, somente pelo gênero, pela sexualidade, a condição da pessoa, a condição, a inteligência da pessoa, óbvio. Então, lá no laboratório, nós sempre presenciamos atitudes dos professores, inclusive, né, atitudes machistas, atitudes homofóbicas, né, que nós sempre temos que ter aquele certo cuidado, porque infelizmente isso na pós-graduação como um todo acontece uma pesquisa casada, eu vou dizer assim, porque se você presencia uma atitude assim, você quer denunciar o professor, mas se você fizer isso, está ligado a várias outras atitudes, várias outras ações. É como se fosse uma relação em cadeia. Então, se você fizer algo assim, se você falar, não precisa nem ser denúncia, só você chamar a atenção, ele já vai ficar com raiva de você, ele já vai expressar uma repulsa de você, ou ele não vai conversar com você mais, ou ele vai impedir de alguma forma que você não continue aquela pesquisa ou impeça de alguma forma, né? Nossa, é uma estratégia de poder, né? É uma estratégia de poder, exatamente. Nossa. Então eu estou trazendo isso, claro que coisas muito graves não aconteceram, graças a Deus, lá no nosso laboratório, mas coisas que podem vir a ser desencadeadas, né, atitudes mais drásticas, poderiam acontecer com comentários desnecessários que eu já ouvi, que eu já presenciei, sabe, que a gente fica, né, com medo do que isso pode desencadear. Então, claro que eu não vou citar quais são nem quais as pessoas, mas claro que eu posso dizer que sim, existem professores que praticam esse discurso de ódio e, inclusive, voltando no paralelo da notícia, usam de termos pejorativos como esses, no diminutivo também, associando a fragilidade, associando a mulherzinha, associando a coisas que para eles julgam que não são para homens, né? Então, todo esse âmbito faz com que, inclusive, menos mulheres, menos LGBTQIA+, se ingressem ao programa. Então, isso é algo grave justamente por isso também, né? Então, sempre vai existir essa dificuldade, porque a mulher vai se sentir oprimida, o gay vai se sentir oprimido, né? Toda essa comunidade que chegar lá, ela vai presenciar uma questão dessa, que historicamente, como eu falei, já está enraizada ali na engenharia elétrica, na computação e na área de exatas de forma geral, né? Já está enraizada. Então eu acho que eu acredito que isso é com certeza uma das principais causas, né, do maior número de homens e dessa falta de informação. Sim, aí as pessoas não entram e as que estão lá são silenciadas, Isso, né? Exatamente. Porque a questão da hierarquia e desse poder de você não pode falar nada, mesmo que seja implicitamente, até mesmo com uma reação facial, né? Ou gera um silenciamento.
né, de todos os sujeitos que estão ali, que não se enquadram naquela normativa, né, cis heteronormativa. E isso realmente é muito angustiante, sério, né? E são coisas que a gente não pode dizer muito, a gente não pode agir, infelizmente. Por exemplo, atitudes como, eu vou citar o que aconteceu, mas sem enumerar os nomes. Mas chegou um professor, um belo dia, lá no laboratório, isso no início do mestrado, né, abriu a porta assim, com força, falando: um absurdo, vocês não vão acreditar o que eu vi, isso é um absurdo, isso é um absurdo. Eu vi o fulano de mãos dadas com o namorado dele. Eu não acredito. Eu não sei o quê. Tipo, uma coisa, ok, tipo, o que você tem a ver com isso? Né? Aí eu já fiquei ouvindo e já pensei, meu Deus, ele vai chegar pra mim, vai comentar alguma coisa. Naquela época os professores não sabiam de mim, acho que os colegas também não, mas eu já tinha eu acho que eu sempre fui reativo. Isso foi um certo problema, dependendo do que enquadrar, né, pode ser um problema, ser reativo demais. Então, como eu era muito reativo, esse professor chegou pra mim, sentou, Gabriel, o que você acha disso? Eu, assim, instintivamente falei: eu acho que você devia cuidar da sua vida, primeiramente. Então, isso, ótimo! Mas, assim, eu quis trazer isso porque isso pode gerar um problema justamente por que eu falei, porque o cargo de hierarquia é muito forte, o cargo feudal é muito forte, né? Esse professor não era o meu orientador, porque eu acho que se fosse, ele até hoje teria arranjado alguma forma de me prejudicar por essa fala, porque eu vi que ele ficou super sem graça e até hoje, 6 anos depois, quase 7 anos depois, ele ainda tem muita cautela ao falar comigo. Então, quando você é reativo com a pessoa, ela pode simplesmente acontecer dela não se dirigir àquele assunto mais com você. Mas ela vai continuar sendo escrota, vai continuar sendo homofóbica, vai continuar sendo racista, que esse professor, eu sei que ele é racista também, eu já vi casos assim. Então é muito grave isso, a gente tem que dar um fim nisso, sabe? E a gente não pode ficar calado, porque ele vai continuar proferindo esse discurso de ódio para outras pessoas. Eu sei que ele já fez isso várias vezes, sem a minha presença, porque quando eu tô, ele sabe que eu vou falar. Então, e tão assim, é difícil pensar nesse impasse, né, de o momento que eu tenho que ser enérgica, né, com a pessoa: olha, cuida da sua vida, né, porque a gente precisa ser enérgicos também. E como mediar pedagogicamente esse processo para que a pessoa, para possibilitar, assim, uma amplitude no campo de visão da pessoa educativa. Alguns momentos dão, principalmente quando são familiares, né, que são próximos da gente. Aí a gente precisa fazer esse esforço, né? Claro, nós não somos obrigados a ensinar ninguém. E é terrível, né? Terrível. Porque você fala, nossa, casos de racismo. Nossa, meu Deus. Tem que ensinar a pessoa com tanta informação disponível, as pessoas acessível, ficam no fake news. Continua no fake news, continua no WhatsApp, continua divulgando o discurso de ódio fake news. É incrível. As pessoas não querem, as pessoas usam a viseira de cavalo, elas continuam insistindo na mesma ideia, na mesma concepção que elas têm. Porque é uma zona de conforto. É uma zona de conforto que elas têm, que elas se guardam. Então eu volto àquela coisa que eu falei lá no início. Ver a liberdade do próximo machuca quando você tem enraizado questões trancafiadas que estão lá no seu subconsciente, que você não consegue expor justamente pelo recalque trazido por Freud. Tabus da sexualidade, né? Porque quando você disse isso, eu pensei, é difícil mesmo. Porque nós temos tantos tabus com a sexualidade, então se a gente não faz esse movimento de pensar sobre a nossa sexualidade, quando a gente se depara com alguém que é livre sexualmente, que vem trabalhando a sua sexualidade, aí incomoda mesmo. Como em outras questões da vida, né? Se eu tô muito infeliz, vejo alguém feliz, não fico contente com aquilo, né? É muito difícil. E aí que é a hora que eu falei, né? Pessoas, por exemplo, eu no meu lugar de fala, como um homem cis gay branco, eu tenho uma certa passabilidade. Então, esses 6 anos que eu estou lá, que não, eu posso dizer que eu não sofri nenhuma atitude homofóbica, a minha pessoa, mas eu presenciei outras. Mas por que eu não sofri? Por que eu tive essa graça de não sofrer? Porque eu tenho passabilidade.
Então eu tenho esse certo, eu tenho essa certa vantagem, entre muitas aspas aqui. Então, por que que lá, sempre quando entra gays mais afeminados, ou pessoas negras, ou até mesmo mulheres, sempre quando a pessoa ela é tratada de uma forma diferente, ela é tratada com outras palavras, eles pisam em ovos ali para falar, porque sabem que qualquer deslize vai ser pior para eles, mas eles, em vez de buscar informações, eles vão comentar fofoquinha entre eles depois que a pessoa sai, na ausência da pessoa. E a pessoa vai se sentir incomodada com isso e ela vai sair. Por isso, novamente, esse é o principal motivo de continuar da mesma situação, né, na área de exatas, de engenharia elétrica e computação, de ter mais homens héteros, cis, brancos naquela situação, naquele âmbito. Porque sempre quando pessoas diferentes, pessoas libertas, pessoas felizes no sentido de ser elas mesmas, não podem participar simplesmente porque a jaula dessas outras pessoas, desses professores, desses doutorandos, está numa situação muito enraizada a ponto de não permitir essas pessoas serem elas mesmas nesses ambientes de trabalho, nesses ambientes sérios. Né? Então ela não pode ser elas mesmas simplesmente por isso. Então ela acaba saindo, desistindo do curso e não seguindo o que ela queria fazer. É triste. Ai, gente, é muito triste, não é? Muito sério isso, muito sério. Eu trouxe algumas perguntas pra gente abrir aí mais algumas reflexões pra você. Como você define pra você gênero e sexualidade? Gênero e sexualidade são dois termos bastante distintos, né? Muitas pessoas confundem, até hoje, inclusive, né? Então, gênero é o que a pessoa se define, né? E aqui a gente pode trazer também o fato de pessoas trans, por exemplo. Elas são, ao nascimento, né, elas são designadas com sexo específico, mas esse sexo específico se difere do gênero. Sexo, hoje, sempre foi genitália, sempre foi a pessoa nasce uma menina, não tem pênis, então é menina. Então a gente tem que ter esse certo cuidado. Gênero é o que a pessoa se identifica como ser. Então eu me identifico homem, mas eu poderia ter nascido mulher e ser um homem trans, poderia ter nascido homem, me identifico hoje como mulher trans. Então isso vem, né, de uma construção depois que a pessoa vai se sentindo mais confortável para se identificar na forma do gênero. Sexualidade, em contrapartida, é o que a pessoa por quem a pessoa sente atração. Aí já tem a ver com o emocional, já tem a ver com a atração da pessoa. Então, daí não é à toa que a gente tem uma série de letrinhas, então, novamente, informação, né, para essas pessoas, tá aí para isso, e essa série de letrinhas não estão aí à toa. Então, são várias designações que a gente pode enquadrar nessas questões. Como sua faculdade poderia melhorar com relação à diversidade de gênero e sexualidade? Como você acha que a faculdade poderia melhorar? Principalmente trazendo programas e acesso maior à informação para essas pessoas que estão lá. Mas quem que vai trazer essas informações? Os próprios coordenadores e professores do laboratório. Então, se não partir das pessoas que coordenam os laboratórios, das pessoas que estão lá vendo isso no dia a dia, não vai acontecer. Porque eu já vi muitas vezes, a gente chega com uma proposta para os professores, eles meio que, nossa, é mesmo, é verdade, tinha que fazer, mas fica por isso mesmo, sabe? Para eles não meio que é inútil preocupar com isso, tem coisas mais importantes para eles preocuparem, né? Então, principalmente trazer mais programas que tratam desses assuntos, para trazer mais informações, trazer o pensamento, trazer essas informações para essas pessoas se ficarem no lugar de quem está entrando lá, para ver como é complicado ingressar numa faculdade de exatas estando nessas condições que nós estamos tratando aqui.
Tentando desenvolver um pouco desse olhar do outro, né? A empatia. A empatia. Então a empatia é super importante aqui nesse âmbito universitário, dos professores para com os alunos. Não só com questões de gênero, né, mas com questões psicológicas que os alunos são obrigados a passar em âmbito universitário. A gente vê em diversas notícias prova disso, muitas denúncias, muitas falas, né, que são dirigidas a essas pessoas, onde um simples ato de não levar um café para o orientador já é motivo para o orientador não te orientar mais e te bloquear para você. Gente, eu vi terrível, esse caso não é? na Universidade lá do Sul, na Universidade do Sul. E assim, são vários casos absurdos assim que a gente vê, sabe? Então o psicológico é muito complicado. Se o psicológico para uma pessoa que eles julgam que tem passabilidade ali já é complicado, imagina para um gay afeminado, para uma pessoa negra, para uma pessoa trans que chegar ali, ou a humilhação que ela vai ter que passar para seguir na área que ela gosta. Nossa. Então é muito complicado, é muito sério isso, gente. Então a gente está precisando urgentemente de programas e de atitude dos professores e dos coordenadores desses laboratórios, programas que prezam por essas questões e que desenvolvam abordagens, né, para tratar dessas questões urgentemente. Uma formação continuada, né, dos professores. Excelente. Isso, excelente. Uma formação continuada. Porque não basta só ter as informações, tem que botar em prática. Isso. Talvez a formação e um acolhimento também, seja trimestral, né, para observar mesmo como que está ocorrendo essa troca dos docentes e dos discentes, né? Outra coisa importante, na época da escola a gente não tinha matérias obrigatórias de, por exemplo, até ensino religioso, ou por exemplo, no meu curso de sistemas eu tive matérias obrigatórias como cultura, sociedade e linguagem de comunicação. Por que a gente não pode trazer matérias obrigatórias na pós-graduação também que tratam de questões de gênero? Gênero e sexualidade. É uma matéria excelente, que deveria urgentemente estar presente em cursos que não são de humanas, em cursos de exatas, porque é lá que ocorre maior número de preconceito, de violência, de modo geral, a esses corpos. Entende? Então é lá que a gente tem que focar bastante nesse núcleo de exatas. Em práticas educativas. Nas humanas a gente também tem uma luta para ter no currículo, né? Já gênero, é uma luta, sexualidade. Né? Mas, assim, tem as optativas, né? Tem o movimento dos projetos de extensão, né? Não é tão assim sem nada, sem nenhuma discussão. Há a discussão, há projetos de extensão, porém precisa ser inserido como disciplina obrigatória, principalmente para a gente que é uma formação para professores, né? Então, educação especial também, né? Especial entre aspas, que esse especial também tá sendo PCD, muito problematizado. Né? A carga horária é mínima. Quando tem, né? Mínima. Então, assim, é tudo que foge realmente daquilo que é normatizado, daquele perfil eurocêntrico mesmo, né? Que o Brasil sempre, assim, essa formação do Brasil educacional sempre anseia, sempre busca esse de fora, né? Esse padrão. Então a gente continua sendo muito colonizado. Os nossos corpos estão muito colonizados ainda. Exato. Em todas as esferas, né? Então a gente precisa desconstruir, reconstruir de uma maneira diferente, mesmo que seja do micro, né? Para o macro. Começa com matérias optativas, então, como talvez eu esteja pedindo demais, obrigatório, ok, começa com matérias optativas, mas que estejam presentes nesse âmbito, que estejam presentes. Só assim, de uma optativa ser aceita nessa grande conjuntura que você está trazendo, já é assim, uma vitória muito grande, então, né? Essas duas coisas são primordiais, novos programas e novas disciplinas para esse ano. Para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para todos
que estão assistindo esse vídeo. Gostaria que você deixasse uma mensagem. A minha mensagem ainda é a crítica a essas questões de violência psicológica que ainda sofremos no âmbito acadêmico. Então, se você presenciar qualquer atitude, não se cale, por favor, porque é só assim que nós vamos conseguir mudar o que está acontecendo no núcleo e no âmbito acadêmico, principalmente das exatas, que é onde eu estou inserido, né? E então, se você vê alguma atitude, claro, se você se sentir oprimido, nesse sentido que eu falei, de eu não posso denunciar porque vou ser prejudicado, ok, mas comece a conversar, comece a pedir ajuda. Se você for a vítima, inclusive, não fique parado, denuncie, porque só assim que a gente vai conseguir mudar a situação. E, com certeza, se você está inserido em algum âmbito também que não tem matérias específicas, não tem programas específicos, né, para estudos e para questões de difusão de informações na prática de gênero e sexualidade, se você não vê isso acontecendo no seu programa, corra atrás. Se você não consegue, procure saber como inserir essas questões no seu âmbito, na sua faculdade, né, no seu laboratório, né, para trazer mais, para incentivar mais as pessoas a procurarem e não se sentirem oprimidas e terem que sair de lá por essas questões. E se você for uma dessas pessoas, principalmente, né, continue insistindo, continue focando no seu sonho, no que você gosta, e não deixe que essas pessoas te oprimam e te prejudiquem, não deixe que essas pessoas te tirem esse sonho de continuar seguindo o que você gosta, porque o problema não está em você, está neles, com certeza. É a jaula deles que está enraizada e está sendo projetada em você para que você não consiga seguir nos seus sonhos. Muito obrigada, gratidão. Depois dessa mensagem, vamos o quê? Sonhar, esperançar muito, esperançar por essas mudanças. Beijo a todos e fiquem ligados na programação do Café Queer. Muito obrigado, um beijo a todos.